A expressão "homem não pode chorar", ela é mais antiga do que a gente imagina. Ela acontece aí e acompanha muitas gerações, talvez as gerações dos nossos pais, dos nossos avós, bisavós e assim sucessivamente. A gente está num momento social de quebra desse tabu relacionado à sensibilidade atrelada à questão da masculinidade, né? Então esse preconceito, a gente está no momento de discussão sobre isso e não cabe mais devido ao histórico e as consequências que isso tem trazido para a sociedade. As emoções têm um papel fundamental e muito importante na nossa vida, afinal é por meio delas que a gente demonstra o que a gente está sentindo, seja isso positivo ou negativo, né? As emoções elas são universais, ou seja, é impossível a gente não senti-las, mas cada um lida de uma forma aí como expressar. Reprimir as emoções traz muitos danos à nossa vida, seja ele fisicamente ou emocionalmente. O que é o reprimir? É aquilo que a gente não pode expressar, seja por um julgamento próprio, uma autocobrança ou às vezes até mesmo social. Então todos os transtornos mentais, eles estão de alguma forma ligados a uma comunicação, a algo que não está sendo trabalhado, a algo que está sendo reprimido. Seja de um transtorno de ansiedade até um transtorno de humor, tudo passa por essa questão de como a gente está lidando com as nossas emoções. Desde criança a gente é indagado, a gente é educado onde o menino não pode chorar porque se mostra fraco e a mulher, a menina, né, ela pode ser mais sensível. A consequência disso são os dados associados à questão dos transtornos mentais. Os transtornos mentais relacionados à ansiedade e depressão, eles têm uma parcela de maior número nas mulheres, porém de maior resolução, ou seja, de maior tratativa. Infelizmente, os dados associados ao sexo masculino levam muito mais a uma não resolução ou uma gravidade maior desses transtornos, como é, por exemplo, o suicídio, né? Então, apesar das mulheres desenvolverem mais transtornos mentais, elas são mais tratáveis, enquanto os homens, infelizmente, alcançam mais o nível aí de suicídio. Uma dica extremamente importante, né, e uma reflexão é: o que a gente não fala, o que a gente não sente, o nosso corpo comunica. E muito disso se desenvolve por meio de doenças, sejam físicas ou emocionais. Então, por isso a importância da gente aprender a lidar com as nossas emoções, conhecer as nossas emoções. Bom, a melhor forma da gente lidar e expressar essas emoções, sem dúvida, primeiramente é o autoconhecimento, né? A gente se conhecer, se entender, afinal cada pessoa tem um nível aí e uma forma de lidar com as emoções, né? Sejam positivas ou negativas. Então o autoconhecimento é fundamental. A questão da psicoterapia também, né? Ela vem aí num exercício bem profundo justamente para desenvolver esse autoconhecimento e a aceitação das nossas emoções, né? Às vezes aí dá alguma lapidada nesse sentido para a gente poder lidar com ela de uma forma produtiva. Volta e meia eu me deparo com alguns conteúdos na internet, com dicas ou alguns esquemas para você aprender a controlar determinadas emoções, como a ansiedade ou a depressão, por exemplo. Cuidem com esse tipo de conteúdo, porque no fundo a gente não precisa aprender a controlar as emoções, a gente precisa aprender a conhecer as emoções, para entender o que o nosso corpo está manifestando e o que não está funcionando corretamente no nosso organismo, nas nossas emoções, ok? E por que afinal a gente está falando sobre emoções no mês de Novembro Azul, onde a gente também está falando sobre outras questões e prevenção ao câncer de próstata? Porque infelizmente essa doença carrega aí uma questão que ela é principal e fundamental para a gente falar sobre tratamento e prevenção do câncer de próstata, que é a questão do preconceito, ou seja, a vergonha, às vezes, em muitos momentos, ou como lidar com essa questão que carrega tantos tabus na sociedade e acaba desenvolvendo aí e, infelizmente, aproximando a população masculina de estar mais exposta a um não tratamento, por não saber demonstrar as emoções ou não saber lidar com elas nesse momento.